um pensador que, apesar do otimismo existente na sua época, desenvolveu uma tese que era muito mais focada numa visão pessimista com relação ao futuro da humanidade. Vamos saber um pouco mais sobre essa história? Então já deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Antes de iniciar esse vídeo, eu quero apresentar para vocês o meu livro Colchão de Cacos de Vidro, que é um lançamento da editora Penalux. Eu vou deixar aqui no card um link com um vídeo que explica melhor sobre esse livro, e aqui na descrição eu vou deixar também o link para a compra do livro. O século XIX foi pautado por uma visão muito otimista com relação ao futuro da humanidade. No final do século XVIII havia ocorrido a Revolução Francesa e a ideia da liberdade e do fim da tirania encheu as ideias de esperança com relação ao futuro da humanidade, em que o ser humano não estaria mais amarrado a forças superiores e que ele teria o usufruto da sua liberdade. Já a outra revolução que aconteceu paralelamente, a Revolução Industrial, que é um derivado da Revolução Científica que começou no século XVI, trouxe a ideia de que o ser humano conseguiria, através da ciência, controlar toda a natureza. Ou seja, através dessas duas propostas, você teria o ser humano livre. Livre das amarras sociais impostas por outros seres humanos e livre da contingência da natureza. Ele se tornaria senhor da natureza e, através da ciência, poderia controlar e poderia produzir e suprir as suas necessidades. O Marquês de Laplace é um caso bem clássico do otimismo do século XIX. Ele era um matemático, um engenheiro francês, e ele pensava que, através da ciência, o ser humano se tornaria senhor de toda a natureza. Através do uso da razão, do uso da ciência, o ser humano poderia controlar todo o planeta. O escritor Jules Verne trouxe essa ideia para dentro da literatura. Nas suas obras ele falava sobre o ser humano conseguindo explorar o espaço, conseguindo explorar as profundezas dos oceanos, conseguindo dar uma volta muito rápida em torno do mundo, ou seja, através da ciência o ser humano conseguiria realizar ações que eram inimagináveis até um tempo atrás. Também foi muito forte no século XIX algumas correntes de pensamento que elas eram deterministas, e deterministas no sentido positivo, de que o ser humano estaria predeterminado a chegar a um patamar de existência mais alto e mais feliz. Um caso é o pensamento do Auguste Comte. Comte pensava que as sociedades passam por uma evolução, primeiro a sociedade primitiva, depois a sociedade metafísica e, por último, a sociedade positiva, que seria uma sociedade pautada pela ciência, onde o ser humano viveria com todas as suas satisfações sendo atendidas. A dialética de Hegel também se pautou por esse mesmo princípio. Ele considerava que, através de um processo dialético ao longo da história, o ser humano estaria no momento seguinte em um patamar mais elevado do que ele se encontrava no momento anterior. Da mesma forma, o pensamento marxista também partia de uma ideia de determinismo histórico. Através de uma história das revoluções de classes, chegaria-se à sociedade comunista, que seria a sociedade ideal, onde não haveria mais lutas de classe, não haveria mais a opressão de um ser humano sobre outro ser humano. Já uma voz que foi contra essa corrente foi a do Thomas Malthus. Thomas Malthus foi um pensador inglês, ele nasceu em 1766 e faleceu em 1834. Ele foi pastor anglicano, foi professor universitário, foi matemático e economista. O Thomas Malthus ele tinha uma visão um pouco mais pessimista com relação às mudanças sociais que vinham acontecendo. Ele partia do princípio de que há um desencaixe entre o crescimento populacional e a capacidade humana de poder produzir alimentos. Ele considerava que a reprodução humana, o aumento populacional, era exponencialmente maior do que a capacidade humana de produzir alimentos.
Ou seja, a população iria crescer um ritmo mais alto do que a produção de alimentos. Então, você teria um processo de fome e, havendo falta de alimentos para suprir a necessidade de todos, uma parcela iria acabar morrendo de fome. Essa parcela, obviamente, seriam os mais pobres e, com isso, haveria um reequilíbrio dessa equação. Então a gente tem no pensamento do Malthus uma visão que ela é bastante problemática. Por quê? Porque ele considerava que a tendência do ser humano é de viver de ciclos de fome. A população vai aumentar, vai chegar a um ponto onde não vai haver alimentos para todos, uma parcela dessas pessoas vai morrer até esse equilíbrio ser novamente alcançado. O pensamento do Thomas Malthus ele era pautado também por um certo rigor religioso, por uma ética religiosa, tendo em vista que ele era pastor luterano. Esse senso ético parte de uma visão de que o ser humano seria promíscuo e essa promiscuidade geraria uma quantidade alta de filhos através de muitas relações sexuais. A quantidade de filhos seria crescente, você teria continuamente um aumento populacional. E o Thomas Malthus, como ele não via o crescimento da produção de alimentos como a solução para esse desencaixe, ele pensou em corrigir o problema pela outra via, por controlar o aumento da população através de medidas de controle de natalidade. Isso se viria tanto através de medidas de cunho político, pela proibição de você ter mais filhos, tanto por uma questão moral, de você levar uma ética que combatesse essa promiscuidade que ele alegava e que fizesse com que as pessoas não tivessem tantos filhos e isso quebrasse esse crescimento da população. A história acabou nos mostrando que o problema que o Malthus apontava não se validou. A produção de alimentos ela foi crescente, isso junto a tanto ao aumento de terras quanto a questão científica que permitiu uma produção agrícola cada vez maior. E a falta de alimentos, a fome se dá não pela ausência de produção, mas pela dificuldade de distribuição, como por exemplo pessoas pobres que não conseguem comprar alimentos, ou pessoas que moram em determinadas regiões onde os alimentos não chegam, onde não haja uma logística para alimentação, ou como pessoas que vivem em áreas onde você há algum caso de guerra ou genocídio, em que é preciso haver um deslocamento humano em massa, e com isso lavouras são perdidas, e essas pessoas fora de casa acabam ficando sem alimentação. Outro caso também foi o do planejamento econômico na União Soviética e na China comunista, onde o planejamento econômico, ou o mau planejamento econômico, fez com que faltasse alimentos para a população e a gente teve casos de mortandade por fome que alcançaram a marca de milhões de pessoas. Por outro lado, o pensamento do Thomas Malthus ele segue forte quando a gente vê determinados movimentos nos dias de hoje que veem um crescimento populacional como algo problemático, mas não pela correlação com a quantidade de alimentos produzidos, e sim pela quantidade de recursos que o planeta pode oferecer para suprir as demandas dessa população. Esse aumento populacional vai gerar cada vez consumos maiores de água, consumo de combustíveis como o petróleo, consumo de minérios, ou seja, de produtos que o próprio planeta não consegue renovar. Da mesma forma, um aumento populacional também vai gerar cada vez mais poluição, cada vez mais fumaça, problemas na camada de ozônio, esgoto sendo lançado na natureza. Então, o crescimento populacional se tornou um problema por uma via diferente daquela que o Malthus havia pensado. Não pela dificuldade técnica de aumentar a produção de alimentos, mas sim pelo próprio limite do que o planeta pode comportar de pessoas. Tanto é que muitas políticas relacionadas a controle de natalidade surgem de tempos em tempos. A redução de pessoas do planeta, dentro de muitas dessas perspectivas, é algo necessário para que possa continuar existindo condições dignas de
existência. O aumento populacional contínuo pode justamente fazer com que chegue a um ponto em que os recursos não sejam suficientes para atender às necessidades de todos. A gente pode pensar, por exemplo, o término do petróleo, ou então chegar a determinado grau de poluição da natureza em que o planeta se torne insalubre para a própria humanidade viver. Então, o Thomas Malthus, mesmo 200 anos depois de ter estabelecido as suas teses, nos mostra que ele podia não ter 100% da razão, mas que ele já antevia um problema e isso ele nos deixou de forma bastante notória. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.